Bom dia, professor. Estou vindo aqui apresentar uma síntese, né, um breve resumo do que foi lido no artigo Voo dos Pássaros e do artigo Os Primeiros Anos do jornal Of the Fluid Mechanics. É, Vou estar aqui apresentando do jeito que eu acho que eu seria apresentado para o senhor, porque eu penso que você inicialmente tinha visto mais debater como que foi as coisas, então um tom de conversa. Venho também pedir desculpa pelo ocorrido aí, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu estava conversando com os meninos lá o que aconteceu lá. Mesmo assim, pedir desculpa e vamos lá. Professor Leandro, aluno Rudieles, então vamos lá. Primeiro aqui, cronologia de 6.500 a 2.900 a.C., início do Império Britânico, primeira grafia. De 2000 a 1000 anos antes de Cristo. Egito, ideais das equações lineares, áreas, volumes. Na Mesopotâmia estava ocorrendo com o teorema de Pitágoras. Em 100 mil anos, em 1000 anos antes de Cristo, a China estava nas primeiras pipas. E em 300 anos antes de Cristo, a China estava em raízes quadradas e raízes cúbicas. Isso que foi colocado aqui é apenas um a ponta do iceberg, vamos dizer assim. Eu não coloquei muita coisa porque eu acho que não é o intuito aqui saber de cronologia, apesar de ser algo importante, por isso que eu coloquei isso daí. No caso, tendo em vista que aquela teoria que o difícil é começar. Então eu coloquei aqui só como que foi o começo desse estudo para subsequentemente ter o avanço tecnológico que temos hoje. Depois, os primeiros pensadores. Escola atomística, Demócrito, dividiu a afinidade de corpos simples e homogêneos, os nossos famosos átomos. Sócrates aplicava uma filosofia de finalidade prática e moral. Platão, que era discípulo de Sócrates, separava o conhecimento intelectual do conhecimento sensível. Eu adotei aqui para colocar isso mesmo no princípio anterior, de mostrar realmente quem começou a pensar nisso. Porque não querendo dizer que é fácil você pegar o que está pronto e dar continuidade, porque nós todos sabemos a dificuldade, mas o difícil realmente é começar, você que sai do nada. Vamos lá, avanços importantes. Leonardo da Vinci, conceito avançado para sua época, defendia que a matemática era a causa única das coisas. Massa conservada teve como base observar o escoamento de um rio, tentativa de quantificar altas e baixas pressões, o princípio da reciprocidade aerodinâmica. Basicamente, as principais áreas que ele atacou em seus estudos. Eu acho que para a nossa matéria tem uma importância daqui. Massa conservada teve como base observar o escoamento de um rio. Depois, Galileu Galilei, apenas aplicações da matemática e da física resultam do elemento verdadeiro e racional. Essa era basicamente uma fala dele. Observação, hipótese, experimentação. Para ele, tudo teria que ser provado assim. Se não fosse assim, estava errado, mas não era o certo. Uma análise geral de influência. Podemos observar que durante a leitura, a grande maioria dos principais pesquisadores já vinham de um berço onde haviam pessoas com certo grau de conhecimento. O que eu quis dizer com isso? Na hora que eu estava lendo o artigo, eu reparei que, tipo assim, era muito difícil um desses pensadores aí não ter uma base antes. Geralmente o pai era da igreja ou de algum lugar que já pudesse, como que eu posso dizer, já pudesse, vamos supor, dar um norte para ele. O cara já saber ler, já ter algum contato com isso daí para forçar ainda mais seu interesse. Eu não me recordo aqui de momento de saber de alguém que não tinha o pai ou alguma coisa voltado para essa área que do nada resolveu estudar isso. Irmãos Wright versus Santos Dumont. Uma velha disputa de quem fez primeiro o avião e não sabíamos quando vai acabar. Tecnicamente, eu li no artigo que o irmão Wright teria feito o primeiro e Santos Dumont realmente depois. Porém, como o próprio artigo diz, os irmãos Wright não têm registro algum. Então, ficando difícil de realmente saber se eles fizeram e se deu certo, ou se estão falando, tipo assim. Porque querendo ou não, isso é uma briga muito grande, né? Então fica aí, essa disputa aí, e que realmente não dá pra saber quando vai acabar, porque eles falam isso, mas também não tem provas, então fica essa dúvida aí no ar.
Vamos olhar aqui as características do voo dos pássaros. Animais pequenos possuem um custo energético maior. Voam como forma mais econômica de transporte. O voo na natureza não passa de animais de 15 kg. Isso eu li lá e até achei um pouco confuso o que eu vou falar agora. Por isso que eu gostaria de ter realmente apresentado esse negócio, esse artigo, esse resumo do artigo pessoalmente para retirar essa dúvida. Animais pequenos possuem um custo energético maior. Porém, o voo na natureza não passa de animais de 15 kg. Então tipo assim, é um custo energético maior, porém ele é mais eficaz. Essa que seria a minha dúvida para retirar pessoalmente. Características que ajudam os pássaros a voar. Os ossos das aves são mais leves, flexionar as asas alternando sua envergadura e o saco aéreo. O saco aéreo é muito importante e essa questão dos ossos das aves mais leves, eu não cheguei a ler no artigo, porém eu me lembro de uma aula de biologia que tive, a Ellipse, o professor Messias, no qual ele fala que os ossos dos pássaros são muito mais porosos que os humanos. Tipo, tendo, vamos dizer assim, ar dentro dos ossos, entendeu? Aí você acaba tendo essa característica que ajuda mais ainda. Mas aqui são as três principais características que ajudam as aves a voar. E o que mais eu daria enfoque na minha apresentação é isso daqui. O homem aprendeu a voar com os pássaros, mas não como os pássaros. Isso nos mostra que sempre há mais de uma maneira de executar uma mesma tarefa. Talvez uma delas não é a forma mais eficiente, mas é a forma mais viável para as características que possuímos. Por que eu coloquei isso? Primeira coisa, porque deu para perceber que ali em cima ali os pássaros com menor tamanho têm um gasto energético maior. Porém, acima de 15 quilos eles não voam mais. No caso é onde fica isso aqui, ó. Mas a forma mais viável para as características que possuímos. Nós humanos não temos a capacidade de voar, porém foi inventado o avião, o helicóptero. Então é isso daqui. Isso nos mostra que há mais de uma maneira de executar uma mesma tarefa. Talvez uma delas não é a forma mais eficiente, que provavelmente o pássaro é mais eficiente de voar, mas é a forma mais viável para que eles possuímos. Mas essa questão de eficiência em voar também é relativa, porque o pássaro voa apenas com o peso dele. Você vai pegar um avião aí, a carga dele, talvez o gasto energético se torne até menor. E uma discussão que eu gostaria de ter com o professor, no caso você em sala de aula, vamos dizer assim, um pouco filosófico. Nos dois artigos que eu li, eu vi basicamente que o homem, o ser humano, digamos assim, tudo que aprendeu a fazer foi em base em observação. Observou os pássaros voar, tentou voar. Observou o rio correr, foi poder reparar que a massa é constante, questão de pressão, uma coisa e outra. A minha grande questão é, caso não existissem os pássaros que voam, será que talvez hoje o homem já vamos dizer assim, teria dominado principalmente a tecnologia de voar? Porque ele vê uma coisa, ele quer fazer. Se não tivesse, igual o homem vê o peixe na água, criou o submarino. Mas caso não tivesse algo para observar, será que ele ainda conseguiria ter feito até nos dias atuais? Porque eu acho que não teria um enfoque tão grande nessa área, porque seria meio que tomado por impossível. Então essa é uma dúvida que eu tenho e fica aí no ar essa dúvida. Valeu, obrigado pela atenção. E venho pedir mais uma vez desculpa pelo ocorrido quinta-feira passada.